Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs, eu sou Ana. Hoje eu vou apresentar para vocês uma duologia. Batman Odisseia. É um quadrinho já de meio antiguinho, embora eu nunca tenha visto ele, de 2018. Esses dias ele apareceu no site da Amazon e eu fiquei interessada até pelo nome, né, Odisseia. Eu acredito que os afissurados aí pelo Batman já conheçam, né? Porque ele é de 2018. Mas para mim é uma novidade, tá? Temos o volume 1 e o volume 2. Ok? Então, é Batman Odisseia, do Neal Adams, na DC Comics da Englemoss Collections. Ok? Bom, ao ler o título, né, eu imaginei o que a história teria a ver com a Odisseia de Odisseu, né, escrito por Homero. Bom, o que eu pude, né, entender depois de ler é que a relação com Odisseia é uma metáfora da jornada de Ulisses, que demorou quase mais de 10 anos para conseguir retornar à sua terra natal. Aqui é a história da jornada do Batman em relação, na verdade, é a jornada do Bruce Wayne para se tornar o Batman, tá? A estrutura são duas histórias, tá? Deixa eu ficar aqui só com o primeiro, por enquanto. São uma história dentro da outra, então é sempre o Bruce relatando. Ele inicia, aqui nesse primeiro volume, fazendo um relato para o Dick, que é o Robin, né, sobre os primeiros passos, as primeiras aventuras que ele teve para ir estruturando o que hoje ele é, o Batman. Então, assim, ele coloca várias situações onde ele foi experimentando, errando, acertando, entendendo, para ele conseguir formar, né, essa estrutura, para ele conseguir formar essa imagem física e psicológica do Batman, tá? Bom, eu fiz o que é. Então, assim, o primeiro volume tem isso, tem uma história, ela vai intercalando, né? Ora o Batman está relatando essas primeiras experiências para se tornar o Batman, e ora ele relata uma história do presente, já como Batman instituído. Tá? Essa história do presente, ela envolve o Sensei, que é o filho do Hazagum, que eu nem sabia que ele tinha filho, que eu sempre ouvi falar da Talia, né? Mas desse Sensei, para mim, é novidade. Então, assim, esse primeiro volume é todo um trama, né, do Sensei e do Hazagum envolvendo o Batman. Aí que trama é esse, tal? Isso aí, gente, eu vou deixar para vocês, tá? A questão é essa. Eles envolvem o Batman no duelo, na disputa entre os dois, tá? Esse primeiro volume, ele passa todo na cidade de Gotham, na superfície, porque no segundo vai ser no subterrâneo. Mas nessa primeira parte, eles passam todo o desenvolvimento da história em Gotham, na superfície. Ok? Bom, eu fiz assim muitas marcações, que vocês podem escrever aqui, ó. Mas é tudo quando o Batman, ele está se reportando das primeiras experiências que ele teve, né, nessa formação dele. Eu não vou ficar falando todas, porque o vídeo se tornaria enorme, e aí fica para curiosidade para quem ainda não leu o quadrinho, tá? Ou quiser reler, ok? Aí eu, assim, coloquei aqui em cima só algumas passagens que eu achei interessantes, só para vocês terem uma ideia de como está configurado e do que ele coloca aqui, né, das primeiras experiências dele como Bruce se tornando Batman, ok? Aí eu vou, então, mostrar algumas coisas para vocês. Passagens, assim, bem curtas, senão o vídeo fica enorme. Bom, só que nesse momento eu preciso... Aqui ele está falando para o Dick o que portar uma arma significa. O que a imagem de uma pessoa com uma arma pode significar
frente a uma pessoa sem arma, porque vocês sabem que o Batman é contra a arma de fogo, né? Então aqui ele está colocando a ideia que ele tem para o Dick sobre não portar arma de fogo. Aí o Dick fala assim: é o que eu vejo nos olhos dos monstros que a gente encara. Eles se encantam com o poder que tem nas mãos. É uma distração perigosa, diz o Batman. Você se deixou levar pelo romantismo das armas de fogo e não é bem assim. Aí o Batman, né, fala: digamos, né, que você está em uma sala escura com 20 homens, todos armados, exceto um, você. Aí o Dick fala: exatamente eu, né, cara? Aí ele fala assim: você não tem arma, quem vai levar o primeiro tiro? Eu? O único desarmado. E aí o Batman fala: não, você tem a maior chance de viver, bem maior. E o Dick fala: como assim? Eu tô sem arma, não tenho nada. E o Batman argumenta: desarmado é o primeiro de 2 motivos. De que os homens armados mais têm medo de outros homens armados. Isso, eles não têm medo algum das pessoas sem armas? Ah, isso até que faz sentido. E segunda, quem sobrevive? Não, eu estou desarmado. Aí o Batman fala: talvez, mas tem mais chance de você sobreviver. Ele fala: hã? Os 20 homens armados estão conversando sobre sobreviver e atirar nos outros. Você só tem uma coisa para pensar: sobreviver. Os homens estão ali, todo mundo está apontando uma arma, eles estão, né, mas com arma na mão. O Dick está fora desse duelo, porque ele está sem arma. É como se ele ficasse, entre aspas, invisível, porque ele está sem arma. E o que fica na cena é o pessoal, todos que estão com arma. Aí ele fala assim: certo, eu desvio enquanto os demais atiram. Ele fala: meu trabalho é desviar, né, da bala deles. Você só será atingido sem querer. Os 2 últimos homens armados vão se matar, enquanto você está seguro. Aí o Dick fala: assim eu sobrevivo? E eles continuam. Então esse é um dos argumentos que o Batman coloca para o Dick sobre não portar arma. Aqui é o entreveiro da situação do presente, tá? Ele está dentro de um vagão, tem pessoas e tem uma bomba que está para explodir. Ele tem que tirar essas pessoas do vagão, fazer com que elas andem para os vagões à frente. Mas quando ele aparece trajado, se vê que é uma das primeiras aparições, né? Ele ainda não está configurado como a figura de Batman, ainda o protetor, né? As pessoas se assustam, porque é uma figura, ó, deixa eu mostrar, né? Uma figura assustadora, se você vê assim, cara a cara, frente a frente, um homem enorme com esses trajes. E aí ele fala assim: todos vocês, já para o próximo vagão, aqui não é mais seguro. Aí o pessoal fala: roupa de vampiro? Aí o outro fala: retrô, nossa, diabos, andem. Ele fala, porque a coisa tá para pegar. E o pessoal fica meio que paralisado, né? Ninguém consegue se mover diante da figura, do traje dele, né? E aí existe todo um diálogo aqui, que depois quem tiver interesse em ler, até que ele vê que as pessoas não vão ali ele apontam a arma, aí as pessoas se assustam, aí as pessoas entendem realmente que elas têm que ir, né? É o momento aqui, ó, que ele aponta a arma para as pessoas, ó, a reação das pessoas, aí elas meio que elas saem daquele transe e elas vão, né, se distanciando, né? Ok? Então aqui dá pra gente ver que no início, né,
E na verdade, assim, ele tinha razão na questão de que aquela roupa, aquele vestimento realmente causava impacto, e esse impacto de muito medo a uma figura totalmente noturna e estranha. Então aqui, as primeiras experiências, embora que fosse a luz do dia, ele ficou mais assustador ainda, né? Então assim, foram essas experiências que ele foi tendo e que foi afirmando algumas coisas e outras ele foi refutando e foi transformando, tá? Aqui, tá? É o presente também. E ele está numa crise tremenda por essa questão de não matar. Porque ele não entreveio com um bandido. Aqui ele não mata, só que o bandido mata. Entende? Então ele está assim, ele não mata, que entre aspas seria justo. Né? O cara é um bandido, é um psicopata, tal. Mas ele deixa o cara vivo. E o cara vivo mata. Então ele está nesse dilema, nessa escolha que ele fez, né? Porque ele escolheu não matar. De que tem os dois lados, né? Tem um lado que ele, entre aspas, não fica com a morte do cara nas costas, porque ele acredita numa justiça além da morte, mas fica com a morte, entre aspas, em uma coparticipação, e na verdade ele tem mesmo, né? Uma coparticipação, porque ele podia ter matado o cara, e o cara não ter matado a outra pessoa. Ele não deixa de ter participação nisso, e isso está corroendo ele nesse momento. E ele está aqui numa discussão ferrenha com o Alfred, tá? E aí ele está assim, eu detesto isso, eu detesto muito. E o Alfred tentando colocar panos quentes, né? Ah, que palavras gentis. Eu ouvi da primeira vez, não é interessante, Sr. Wayne. Aí ele está falando, porcaria, que diabos estou fazendo? Virou uma grande... Tá tudo errado. E o Alfred vai tentando colocar um pouquinho, né, de ele abaixar, né? Ah, encantador, ele vai assim, só sendo um... É como se ele fosse um eco, né, do Bruce nesse momento. Aí ele falou, o Harry matou outra mulher ontem. E aí ele fala assim, ah, e o patrão sente-se responsável? Sim, eu me sinto, eu devia ter dado a Deus, eu odeio o Harry. Ele estava ali nas minhas mãos. O que teria feito? Matado o homem? Aí ele fala assim, eu devia ter matado o animal. Minha função é proteger as pessoas de animais como ele. Eu devia ter estripado. Talvez, o Alfred diz, esquartejado. O que me diz, este ambiente está um manto de pensamentos civilizados, não acha? E ele fala, não importa que sua arrogância lhe diz, Alfred, você está envolvido nisso. E aí, em outro tempo, ele fala, porque o Alfred fala, talvez devesse ter matado o homem, assim a garota não estaria morta agora. E o Batman, que ótimo, né? Obrigado, seu engomadinho. Já não basta eu me ser responsável pela morte da mulher? E aí o Alfred diz, seu desejo é que eu banque Deus e o perdoe por não ser perfeito? Certo, eu perdoo. Sente-se melhor? E aí eles continuam, entendeu? E o Alfred sempre nessa coisa, né, de estar ao mesmo tempo fazendo com que ele volte, né, saia desses pensamentos funestos, e eles vão conversando, tá? Aí, ó, até que ele vai se acalmando, nessa página, que ele vai se acalmando, tal, ó. Aí o Alfred pede para ele se ele quer sentar e conversar, ele fala, eu preciso, aí ele deu uma acalmada. Então, para vocês verem assim, não é fácil, a escolha que ele fez tem as suas consequências, essas é uma delas. E ele vai ter que conviver com isso se ele permanecer nessa ideia de não matar, né?
Aqui um outro também é do presente, isso aqui, tá? Ele tá novamente numa outra disputa aí, tá? E nessa disputa do insano aí, a pessoa com arma, né, atira na menininha. Tem uma menininha na cena e ele atira na menininha. Nesse atirar na menininha, todo mundo fica desesperado, todo mundo começa a gritar porque ele não matou, que se ele tivesse matado, o cara não teria matado a menininha, e ele se descontrola. Aqui é um descontrole psíquico e físico. Ele parte para cima do cara e ele vai massacrar o cara, porque ele fica assim tão transtornado porque o pai fala assim, ela morreu, e aí ele fica num transtorno que assim, aí todo mundo se assusta da violência que ele parte para cima do cara, porque assim, ele é uma máquina de matar, de moer o cara, ele tá moendo o cara, ó como o cara tá aqui, nessa página aqui, ó, entendeu? Ele tá assim, e aí as pessoas falam, se afasta, chega, o comissário Gordon, o dia que tá ali, os policiais, todo mundo fica assim, ninguém viu ele nessa ferocidade, né, nessa violência total. E ele tá assim, ninguém consegue parar ele de socar o cara, tá? Ameaçam atirar nele e tal, não sei o que, e ele nada. Só a partir do momento que o pai fala, ela melhorou. Aí ele fala assim, ela não morreu? O pai fala, não. A bala passou só de raspão. Aí ele sai desse trânsito de violência, entendeu? Aí ele, né, para de socar, né, o cara né, o cara fica, claro, né, moído, mas não mata o cara. Então você vê, outra experiência que ele passou aí, sabe, assim, que eu acredito, né, que se a menininha realmente tivesse morrido, eu acredito que ele poderia ter matado o cara na pancada. Mas aí, como o pai fala, o pai grita, não, ela não, né, ela tá bem, ela foi só um tiro de raspão, é como se ele saísse, né, daquela emoção, né, daquela ferocidade, daquela coisa, e ele... Então você vê assim, que não é tão fácil, né, a jornada dele, e com certeza ele deve ter passado por muitos outras situações em relação a isso, né. E aqui só mais um último detalhe, ele está conversando com o Coringa. E eu achei interessante essa conversa dele com o Coringa. Eles estão ali conversando, aí o Coringa fala assim... eles estão conversando e fala assim, e vai entrar no jogo deles, otário? Porque eles, em relação a ele levar o Coringa para o asilo do Arkham, tá? E não para uma delegacia. Por que continua fazendo isso? Podia resolver as coisas de verdade. E aí o Batman fala, o que deu em você, Coringa? Aí ele fala, eu pareço normal? O Batman fala, pelo menos agora parece. Por que você passou a se importar? E o Coringa fala, o que acha que acontece no Arkham, morcego? Eles tentam curá-lo, é claro. E o Coringa fala, sério? Viu algum de nós ser curado? Bem, os Duas Caras tentou, mas não deu certo, né? Você já reparou que o Coringa fala para ele, você já reparou que a sua grande carreira de combate ao crime se resume a perseguir palhaços? E colocar todos no lixão de doidos? Não é verdade. Já coloquei milhares na cadeia, no mínimo centenas. E o Coringa fala, quanto tempo e energia gastos procurando combater, prendendo palhaços? Verdade? Viu quanta burrice? Você prende, eles julgam, alegam insanidade, são enviados para o Arkham, onde ficam até por qualquer motivo, ou quando quiserem fugirem. Quando quiserem? Motivo? O Batman fala. Pode falar, eles sempre fogem. Eles são espertos, ardilosos. Mentiras, bobagens, mais mentiras.
Eles fogem para te divertir, distrair de algo importante. Você quebrou o padrão. Esses bandidos não são palhaços. O Batman falando, tá? Esses bandidos não são palhaços que visam me distrair. Eu os vejo como criminosos, não reles palhaços. Nunca apenas palhaços. Só um único trechinho ele fala, mas a maioria é palhaço. Charada, duas caras, pinguim, pelo amor de Deus, o chapeleiro louco. Será que tem tantos palhaços em Metrópolis? O Baixo fala o quê? Nenhum deles é Gotham. E o Coringa fala, é um imã de doidos varridos, malucos, e a culpa é sua. Batman, nunca notou que você atrai essa turma? Nunca, Sherlock Holmes, fizeram um show de horrores ao seu redor? Por anos? E aí o Batman fala, tá dizendo que joga minha vida combatendo palhaços? E aí ele fala, com nobres exceções. E aí continua. Então você vê uma conversa bem, que já se falou nessa questão da retroalimentação, né? O Batman surge e todo aquele pessoal que está no seu limítrofe entre a sanidade e a insanidade pula para o outro lado, porque a própria figura do Batman acaba de alguma forma sendo um portal para que aquilo que estava até então soterrado desperte. Não é? Quem seria o Batman se não fossem os inimigos dele? Inimigos comuns só? Qual a graça que teria se não teria o Coringa, se não teria o Duas Caras, se não teria o Chapeleiro, se não tivesse a erva venenosa? O Batman seria apenas mais um. O encanto dele são os seus arqui-inimigos, os palhaços, né? Aí eu vou mostrar mais algumas cenas para você desse primeiro. Já mostrei algumas, né? Para vocês terem uma ideia de como que é. Tá? Ó. E esse aqui. Bom, o segundo volume, tá? Ele é mais intrincado, né, nessa trama presente que o Batman tá vivendo, né? No primeiro aparece só o Sensei como um arqui-inimigo do Batman, assim, querendo a destruição dele. No segundo já o Batman entra num mundo ao qual ele não tinha conhecimento, que é o subterrâneo, tá? E nesse subterrâneo existe uma luta de poder entre a raça Algum e o Sensei, o filho dele. Eles disputam o poder dentro, porque existe uma vida, é como se fosse uma cidade paralela. Existe Gotham de cima e existe uma cidade no subterrâneo, aonde tem muitos personagens aqui, tem dinossauros, tem todo tipo de dinossauro, tem seres que evoluíram do dinossauro, que eu vou mostrar aqui para vocês. É uma profusão de gente, assim, que não dá pra... Depois eu vou mostrar um pouco as imagens para vocês. Então, assim, a grande questão aqui do segundo volume é se descobrir toda essa trama entre, na verdade, a trama toda é do Ra's al Ghul, para que de tudo o Batman, se não mate, ele paralise o filho, o Sensei, que está a fim de destruir o Ra's al Ghul. Então, na verdade, é uma briga patriarcal, né, entre filho e pai, e eles envolvem o Batman nisso tudo. E aqui, nesse segundo volume, tem um mundo, tem os personagens do subterrâneo. Aí entra toda essa questão. Ó, para vocês terem uma ideia, ver se dá para vocês verem. Esse que está do lado do Batman, ele é um ser de evolução de dinossauro. E como ele tem todo aí
uma geração, né? Eles têm reis, têm toda uma hierarquia aqui dentro, também nesse mundo. Como sempre, tem política, tem poder, tem um monte de coisa, né? Não é muito diferente, não. Os seres são bem diferentes, mas a dinâmica é a mesma lá de cima, tá? Então, assim, é uma profusão de coisas, assim, que fica, tá? O que eu posso dizer para vocês é que o Batman vai descobrir qual que é a trama, o motivo da trama, né? E os envolvidos é pai e filho, Ra's al Ghul e Sensei, que eu nem sabia que ele tinha. Depois eu vou mostrar também o Sensei aqui. Agora eu tô mostrando só algumas imagens. E aqui eu separei só dois, é muita coisa, tá? Eu separei só duas passagens, porque não dá conta não. Aqui, ó, são os seres, aqui são os seres evoluídos de dinossauro. É interessante, eu nunca tinha visto isso. Achei interessante. Aqui, ó. Tá? Bom, eu separei duas passagens só, tá? Aqui. Para uma que é o diálogo entre, porque aqui o Batman, claro, sempre tem o pessoal do bem e o pessoal do mal, né? Aqui o Batman se alia ao pessoal do bem, porque ele desce aqui, porque o Ra's al Ghul, ele fez uma tramóia e que ele levou a Talia, a filha dele, para esse submundo, e mais uma mulher de um dos integrantes desse submundo aqui, que chamam de Homem Morcego. E aí o Batman, no primeiro momento, ele entra nesse subterrâneo para tentar o resgate dessas duas. E depois ele vai descobrindo outras tramas em volta disso, tá? E aí tem o pessoalzinho do bem, né? A qual vão ajudá-lo ele a achar as duas mulheres. E eles estão conversando num momento meio light, assim, entre eles. Eles estão comendo, né? Aí eles falam assim, o Batman fala: que comida incrível, primos, é frango? E ele fala: é tiranossauro, o que você montou hoje. O meu? Não são modernos e evoluídos, bem devem ser descendentes dos raptores. Aí o cara fala: isso mesmo, Batman. Por que pergunta? Sugere que a gente devore os neandertais ou os humanos? E aí ele fala: mas eles não são seus ancestrais diretos? Aí o rapaz fala: mas são animais estúpidos. Batman, apenas... Aí um deles fala: Batman, apenas percebeu que comemos nossos próprios ancestrais? Aí ele fala: mas mestre, mamíferos se alimentam de mamíferos. E alguns dos seus ingerem carne de macaco, não? Evolutivamente, eles estão mais próximos de vocês? Aí o Batman fala: ah, sim, é verdade. Algumas pessoas comem macacos, cães, gatos. E nós comemos de tudo. Por isso matamos de tudo. E aí eles continuam no outro entrever. E o Batman não deixa de ser um detetive. Eles estão ali numa luta de poder também entre essas hierarquias aqui, tá? E ele desconfia que tem alguém traindo eles. E aí na conversa ele fala assim: estamos contra-atacando. Ele fala: estão mesmo? Vocês estão a pé e eles estão montados. Mas eles são assassinos treinados. E o Batman fala: vocês também. Aí o cara fala: não, é diferente. Nós matamos para viver e não escravizar, causar por sem motivo. Aí o Batman fala: somos todos capazes de fazer um grande mal, mas negamos. Percebi que em toda a tribo há aqueles que matam, vendem seus irmãos, cometem maldades nas sombras. Aí ela aponta o rapaz. Aí existe todo um diálogo aqui, tá? E aí o rapaz se defende falando: todos vocês fariam o mesmo. Vejam o que eles me deram. Eles me disseram que é mais por todos aqui. E ele fala: e o que faremos quando nós tivermos mais animais? Aí ele fala:
Nós plantaremos a terra de sobra, não precisamos dos animais. Sim, nós mudamos mais perto das planícies. Os homens de Sensei, que é o filho do Rasa Algum, nos mostraram bastante, podemos ter tudo, basta ouvir. Ele fala, quer dizer que vocês venderam pessoas e depois ficaram com a gente? Sim. Para onde iríamos? Somos todos um só povo. Aí o Bashman fala, é isso que os homens maus como Ras, Alzagun e o Sensei trazem até vocês. Assim como um predador pega o mais frágil do bando, os canalhas usam esses idiotas amorais. Para roubar suas vidas, eles mentem, enganam. Me escutem. Quando vocês, vítimas desses eventos sombrios, despertarem, terão perdido tudo. Precisam todos descobrir e entender nossas fraquezas, descobrir quem são os malfeitores, enjaulá-los e afastá-los do convívio com as pessoas do bem. Impedir o mal, reconhecendo, compreendendo e suspendendo o seu potencial maligno, é lutar contra ele. Tem um desfecho aqui que eu não vou mostrar, mas é isso aí, né? Não tem diferença, né, entre seres menos evoluídos e mais evoluídos. Tem hierarquia, tem poder. E aqui está o Sensei. Você vê que, é esse de branquinho aqui. Você vê que ele é bem velho, né? Ele envelheceu. Daí eu vou falar alguns detalhes, né? Para quem não conhecia. Aqui, que dá para ver melhor ele. Ele é esse ser aí. Uma máquina de guerra, de matar. Bom, agora eu vou fazer algumas observações, tá? Aí o pessoal pode achar que é spoiler. Então, assim, quem não quiser saber nada, quiser ler antes, tá? Depois ouve a resenha. No fim, tá? O grande motivo é o ressentimento, inveja. Duas emoções que permeiam o homem, desde sempre. No primeiro é o filho Sensei, né? Do Razal Algum, que tem um profundo ressentimento pelo pai, que nunca o deixou usar o poço de Lázaro, por isso que ele tem uma expressão muito mais velha que o próprio pai. E outra que o pai, que o Ras, ele motivou esse garoto, e agora um homem, né, a se tornar um assassino. Ele é uma máquina de matar. E ele tem um grande ressentimento em relação a isso, tá? E agora luta pelo poder, é claro, né? Como não tem qualquer tipo de afetividade, de laço entre eles, ele luta pelo poder do subterrâneo, porque quem manda é o Ras. E o Sensei está tentando matar o Ras e ficar com o poder do subterrâneo, tá? E o Ras, o próprio Ras Al-Algum, também nessa ferocidade contra o filho, né? Porque na verdade ele trama, na verdade a grande trama é dele. Ele envolve o Batman nessa questão de que o Batman, ele tá com medo, se o Sensei tá atrás dele para matá-lo, né? E o Batman, pelo menos, pode paralisar. Não digo matar, porque ele sabe que o Batman não mata, mas pelo menos que ele detenha o Sensei, que é que ele não está conseguindo. Porque ele criou um monstro, né? E agora esse monstro está atrás dele. Bom, na ficção, essa construção, esse drama é muito comum entre pai e filho, né? E é muito retratado na mitologia, muito, principalmente o pai contra o filho, que é a origem dos deuses, né? Que é o Cronos, né? O Deus Supremo, que todo filho que a deusa Gaia tem, ele mata, ele engole. Isso é assim, uma metáfora, né? Mas assim, é como se ele matasse os filhos, porque ele tem medo. Existe uma profecia que um dos filhos irá destroná-lo. Então, diante desse medo, dessa profecia, ele engole todos os filhos. Até que a mulher dele, a Gaia, ela esconde os Zeus na batata, né? Deixa ele se desenvolver e depois leva ele para uma outra pessoa
do mundo, né, criar, né, o Zeus, até que o Zeus se torna um homem, e realmente o Zeus, ele derrota Cronos e liberta todos os seus irmãos, que são os deuses, como Hades, Ares, Poseidon, ele, né? Quer dizer, então esse medo, essa insegurança que na maioria dos pais, entre um grau baixo e um grau muito alto, tem de ser destituído, perder o seu trono para o filho. Isso desde os primórdios, é o que tem aqui. E também filhos ressentidos, né? Que aí é parte do sensei, né? O filho ressentido que acredita que não teve o amor ao qual ele merecia, ou que o pai denotou maior amor pelo outro filho do que por ele, e cria todo esse ressentimento, essa raiva, essa mágoa, essa angústia, e que pode um dia transportar, né? E é mais ou menos esse tipo de emoção que tá aqui, né? De uma forma cheia de monstros, disso, daquilo, de luta, mas é essa realidade humana de hoje e sempre, tá? E um dos exemplos, aí eu vou pegar um filme, né? Que é a Fúria de Titã 2, né? Que até assisti esses dias, onde o Ares, que é um dos filhos de Zeus, né? Ele é um deus, né? Teve com a deusa também. Ele tem um grande ressentimento com o pai, porque ele acredita que Zeus sempre cuidou, sempre protegeu o Perseu, que é um semideus, porque ele é filho do Zeus com uma humana. Então, ele, no seu desenvolver, ele sempre percebeu o pai se preocupando, cuidando, tal, sabe, assim, acalentando o Perseu, algo que ele não teve. Então, ele tem um grande ressentimento em relação a isso. E ele, no filme do Titãs 2, ele se une ao Hades, que é o deus do submundo, e que tem uma grande mágoa contra Zeus, porque Zeus colocou ele lá no fundo, né? Os outros é do ar, o outro é do fogo, o outro é da água, e ele é da terra, lá do fundo, né? Escondido no escuro. E ele tem uma grande mágoa. Aí junto, o filho magoado com um irmão magoado, né? E aí eles querem esse poder de Zeus que desperte Cronos, que Cronos está ali, né? Ele foi encapsulado. Então você vê, né? Esses mitologia, a gente vê isso todos os dias. Filhos altamente magoados, ressentidos, e que se essa não for, né, trabalhado, se isso não for transformado, um dia toda essa fúria, toda essa estrela explode e a coisa nunca dá boa, né? Bom, e como na mitologia é uma metáfora para a realidade humana, o embate entre pais e filhos sempre haverá enquanto estivermos ainda no limiar da consciência, ou seja, numa consciência limítrofe entre o bem e o mal, onde a sobrevivência de um depende da derrota do outro. Pais que, devido às suas inseguranças e medos de perder o poder, impedem que seus filhos se desenvolvam na sua plenitude, e filhos que entendem que foram negligenciados em prol de outro, uma construção corrosiva de sentimento, raiva e inveja. A outra questão que se pode observar aqui é que tanto na superfície humana como no subterrâneo, com uma infinidade de seres nas suas mais diversas etapas de evolução, de psiquismo, o mecanismo se repete. Tem a necessidade do poder, tem a inveja, tem a traição, ressentimento. É mesmo. O formato difere, mas o psiquismo de todas as criaturas, sejam elas humanas ou não, se equiparam na escuridão. Uma realidade assustadora, o fato é de que o ser humano ainda permanece no seu psiquismo impulsionado pelo medo de ser eliminado. Diante de sua sensação e crença de ser frágil,
onde eliminar ainda é, em grande medida, a primeira opção. A construção dos processos racionais e inteligentes não superaram o medo, a insegurança, o mecanismo arcaico e ancestral da autopreservação ainda fala mais alto. Eu entendo que o caminho da conquista da consciência humana, onde a reflexão fale mais alto, é longo para gerações em perspectiva a serem conquistados, onde possamos nos tornar humanos com maior amorosidade, compaixão e empatia. Eu diria que a semente da expansão da consciência, ela sempre esteve e hoje ela tem maiores instrumentos para ser desenvolvida. Assim como a semente da raça humana, ela sempre esteve aí, no planeta. E está em processo de desenvolvimento. Mas a conquista, acredito eu, não é nem para esse formato humano que temos hoje. Portanto, estamos muito distantes. Mas é possível, tá, pessoal? Ao longo da história humana, sempre houve momentos, pequenos nichos, pequenos núcleos, onde a consciência teve uma maior expansão, onde características humanas, como o amor, cuidado, empatia, eles são prementes, eles tentam ser a primeira voz, mas são pequenos núcleos. Óbvio, né? Eu participo de um grupo, né, da psicologia junguiana, onde a gente procura ter essa maior consciência. Somos ainda como todo mundo, mas a gente tem uma certa vontade, uma certa necessidade de ser um pouco maior do que instintivos, de ser mais reflexivos. Então, assim, homens conseguiram, né? Tem alguns homens da história aí que conseguiam esse patamar maior enquanto humano. Mas enquanto população, acredito eu que vai demorar muito. A não ser que aconteça alguma coisa que eu nem faço ideia o que seja, para acelerar esse processo. Ok? Mas são duas histórias assim, para quem gosta do Batman, né? E para quem gosta de ver realidade humana, é um prato cheio, tá? Eu não falei nem a metade das coisas que se pode ser vistas e desenvolvidas. É denso o quadrinho, ele tem bastante texto. Esse segundo aqui, nossa, tem personagens pra caramba. Tem muita coisa para se pensar, muita coisa para se refletir, porque tudo é humano. Nada aqui é alienígena. Tudo é humano. Se você for ler com essa ideia, ela pode ser um portal aí para algumas coisas a seu respeito. Ok? Então a gente se vê no próximo olhar.